Gravar nesse computador. Fala, meus lords e ladies. Enfim, vamos lá. Mapa da intimidade, hein? Quem diria que eu estaria fazendo isso nesse exato momento? Bora, 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 então. Seguinte, antes de começarmos a falar de conteúdo e tantas outras coisas, eu quero dar algumas recomendações, algumas instruções para que você aproveite, esse curso, esse conteúdo da melhor forma. Bom, primeiro de tudo, gente, acho que quase praticamente todos os cursos que eu falo, todos os cursos que o Espírito Santo me permite ministrar, eu digo o seguinte: DAD, duvidar, analisar e decidir. Por favor, duvide das coisas que eu estou falando. Analise as coisas que eu estou falando. E decida crer no que eu estou falando, né? A partir do momento que o Espírito Santo começa a falar com vocês, ok? Então, em todo lugar que você for aprender algo, não tenha tudo que essas pessoas estão falando como 100% da verdade, né? E aí, eu vou começar a ensinar para vocês já, mas eu já vou dizer mais alguma coisa. Então, duvide, analise e decida. Eu vou falar bastante sobre decisão daqui a pouco. Em segundo plano, por favor, esse curso é polêmico. Quando a gente fala de intimidade, a gente vai falar de desconstrução do que já foi posto na nossa cabeça. Nós vamos falar de desconstrução de ideias, de crenças que estão tão enraizadas dentro da gente que, quando confrontadas, pode ser que a gente comece a querer gritar dentro da gente, né? Pode ser que a religião que está dentro da gente comece a gritar e comece a nos confrontar e a nossa mente comece a saltar de uma forma que você pare de ouvir a verdade que eu vou te falar, ok? Então, por favor, tente acalmar a sua mente, tente acalmar seu coração, escute, né? Muito quando a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, prepare o seu coração, abra o seu coração, assim, esteja aqui com atividade. Se você estiver fazendo alguma atividade agora, para tudo que você está fazendo, se concentra no que vai ser ministrado aqui, porque o que nós vamos falar, eu tenho certeza que pode transformar a sua vida de intimidade com Jesus para o resto da sua vida. Por que que eu estou falando isso? Porque a minha vida foi transformada. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês. E eu sei o que é ser um bom religioso, eu sei o que é fazer 585 tarefas, atividades e coisas que a gente acredita que vai nos ajudar a ser íntimos, mas lá no fundo do nosso coração a gente sabe que não somos, né? E a sensação de incapacidade, impotência e de não pertencimento a essa verdadeira intimidade queima dentro da gente, nos destruindo, não nos acusando e não nos fazendo ser aceitos. Eu sei o que é isso. Então eu tive que passar pelo processo de aprendizado, e a primeira coisa que eu tive que aprender a ter é um coração ensinável. Então, pelo amor do Senhor Jesus, né, peça ao Espírito Santo nesse momento que ele te dê um coração ensinável. Eu oro em nome de Jesus para que o entendimento de vocês sejam aberto nesse momento, para que os olhos do entendimento sejam destravados, para que o seu coração esteja como uma terra fértil para ouvir as palavras que serão lançadas, porque elas são palavras de vida eterna. As minhas palavras não são palavras persuasivas, mas são palavras de Espírito Santo e poder. E eu sei que isso pode transformar e mudar a sua vida para sempre. Então, abra o seu coração, abra o seu entendimento, permita-se ser desconstruído, permita-se ser. ah, Permita-me, né, com toda a humildade, assim, que eu apresente a vocês uma nova realidade, uma nova perspectiva, uma nova visão, talvez de coisas que você ainda não viu e não ouviu. Mas tem muitas coisas que eu vou dizer que pode ser que você já diga assim: ah, eu já sei, já entenda de antemão que saber no conceito bíblico não é ter informação. Saber não é ter informação. Saber, no conceito bíblico, é experimentar.
Então, se você acha que você sabe, mas não é uma realidade dentro do seu coração, e você de verdade não experimenta essa realidade por revelação do Espírito Santo, então você não sabe, tá? Então, permita que o Espírito Santo te conduza a uma nova realidade e deixe essas palavras entrarem no seu coração, porque eu tenho certeza que você pode ser transformado. Tá bom? Então é isso. A partir de agora a gente começa a falar. Deixa eu ver quantas páginas de conteúdo eu tenho hoje. Eu tenho aproximadamente umas 12 páginas. Eu espero, eu não sei se eu vou conseguir dar todo esse conteúdo, a gente vai percebendo. A ideia é que as aulas tenham por volta de 1 hora e meia, tá bom? Mas a gente vai se ajustando aqui, se percebendo e vamos ver até onde o Espírito Santo vai nos levar hoje, tá? Eu tenho uma expectativa, mas pode mudar tudo. Vamos lá. Então, dito isso, quando a gente fala de intimidade, né, eu passei esses dias todos, praticamente de 2 a 3 meses, eu venho meditando nisso, minha mente vem, ah, sabe, mastigando isso. E, na verdade, eu comecei até a fazer algumas pesquisas, porque eu comecei a perceber o quanto as pessoas sofrem por não construírem a intimidade com o Espírito Santo que desejam. E eu percebo hoje o quanto isso é destruidor. E eu venho meditando nisso de uma forma muito intensa, porque boa parte desse conteúdo, olha o privilégio de vocês, boa parte desse conteúdo vai estar no meu livro que eu estou escrevendo agora, que se chama O Amor Nunca Falha, que tem previsão de término em julho, né? Mas, então, eu estava escrevendo essas coisas no livro, meditando nessas coisas de forma profunda, e eu falei, não, eu acho que eu preciso ver qual é as dores dos alunos, depois de, acho que a gente está fazendo é, praticamente 3 anos de escola e eu percebo muitas dores. Eu comecei a fazer algumas pesquisas com vocês, qual eram as dores de vocês e bateu bem um conceito de intimidade, e era uma das coisas que eu estava escrevendo no livro. Então eu senti que eu deveria compartilhar com vocês até para que eu gosto de ensinar as coisas que eu estou escrevendo e muitas vezes estou recebendo revelação porque a gente vai recebendo mais carga de revelação nisso. Então, eu acredito que foi uma junção do Espírito Santo para essas coisas e eu estou muito feliz que você está aqui. Já quero te agradecer por você estar aqui, por você estar doando o seu tempo para poder me ouvir, né? Então eu venho sendo muito revirado, percebendo muitas coisas no Espírito Santo, ah, e isso tem mexido demais comigo. Ontem, eu estou praticamente 2 dias sem dormir. Ontem o Espírito Santo me deu algumas revelações, assim, ontem de ontem, no caso, né? Assim, tão profundas que eu não conseguia dormir. Eu fui dormir às 4 da manhã. Fui muito mexido. E ontem à tarde, eu estava aqui nessa sala, nessa cadeira onde vocês estão me vendo. Ah, tem um negócio aqui que eu tirei. E o Espírito Santo. Deixa eu ver se vai ficar. Aí, eu tinha uma Bíblia aqui. E o Espírito Santo me deu uma palavra tão profunda que eu chorava tão alto aqui nessa cadeira, que eu lembrei, de José quando encontra os irmãos ali, que ele chorava, que fala que ele chorava dentro de uma sala, que as pessoas ouviam o choro dele fora do palácio, né? Eu falei, eu acho que até os meus vizinhos me ouviram chorar, de tão profundo que foi as coisas que eu recebi, né? Então, boa parte delas talvez dê tempo da gente falar hoje, tá? Então vamos lá, eu fui dormir essa noite, fui deitar um pouco, já era quase 3 da manhã, então eu tô bem mexido ainda com tudo isso, mas vamos ver o que que vai ser ministrado. Então, quando a gente está falando de intimidade, eu pensei tanto, né? Quando a gente fala de um mapa, depois, ô, chocada, dona Elisa, vamos ver se a gente consegue visualmente construir para eles, literalmente, um desenho de alguma redoma, algumas coisas que façam sentido com os passo a passos que a gente vai, orientar eles aqui durante o curso, tá? Então eu tentei enumerar as coisas, passo um, passo dois e por diante, para que a gente literalmente tenha essa ideia de mapa. No final, a gente tenta. A Elisa, que eu estou falando chocada, para quem não sabe, ela está nesse momento fazendo um material complementar para vocês de PDF. Então, antes de acabar a aula,
Geralmente ela já está com o PDF com mais qualidade do que o que eu vou ensinar ainda. Tá tão claro os PDFs dela que é incrível. Então a gente vai tentar, no final do curso, a gente construir coisas visuais. E o livro vai ter essas coisas também para vocês, tá? O livro chama O Amor Nunca Falha, mas tem um capítulo grande lá sobre intimidade também, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, analisando sobre intimidade, a primeira coisa que eu senti, e olhando para a minha história, para as coisas que eu acredito que o primeiro passo, não é? A primeira coisa de tudo que a gente precisa aprender para falar de intimidade, a gente precisa aprender. Vou falar da forma que eu escrevi, se coloca desse jeito no seu PDF, tá chocado? Primeira coisa que a gente precisa falar sobre fé, ok? A gente precisa falar de fé. Antes de qualquer coisa, o assunto precisa começar na fé. Então, o primeiro passo eu escrevi o seguinte: crendo no que é correto, ok? Porque pode ser que a gente acredite em muitas coisas que não são corretas, tá? Agora, a pergunta é assim, Denis, como eu sei que o que eu acredito é correto, tá? A minha resposta para você vai com o versículo de Romanos, capítulo 10, verso 17. Nós vamos dar uma mergulhada gigante na Bíblia, tem muitos versículos aqui para vocês anotarem, depois meditarem, mergulharem nisso. Então, anote todos eles no PDF, tá chocado, para ajudar eles. Então, é o seguinte. Romanos 10 capítulo. Não precisa ficar abrindo, gente. Se concentra em receber o que eu estou falando. Depois a gente vai de anotação. Você pode ver isso de novo e voltar de novo. Outro momento, tá? Romanos capítulo 10 verso 17. Eu estou usando a versão da NVI para tudo aqui, tá? E também com referências de grego, porque é uma das coisas que faço muito, assim, para entender. Romanos 10 17 diz o seguinte: já ensinei isso para muita gente, mas vou falar de novo, porque muitas pessoas vão assistir esse curso. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E ele fala, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que é muito importante? Muitas versões de Bíblias que nós lemos, esse texto está escrito de uma tradução. Eu vou não ficar criticando as coisas, eu vou falar de uma tradução diferente, com o contexto original, ok? Muitas pessoas vão ver esse versículo na Bíblia escrito o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual é o problema da fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? O problema é que na nossa mente, quando nós falamos palavra de Deus, nós temos duas coisas como figura estabelecida na nossa mente, duas coisas bem religiosas. A primeira coisa, quando a gente fala a palavra de Deus, a gente acredita que a palavra de Deus é a Bíblia, né? Como um todo. A Bíblia é a palavra de Deus, é isso que está na nossa cabeça, tá? Em segundo plano, a gente imagina que a palavra de Deus, ela vem quando a gente está sentadinho numa instituição, numa cadeira, pastor ou um líder religioso está falando e a gente está ouvindo. Então a gente acredita que a fé, ela vem nesse momento, que a gente está lendo a Bíblia, como se fosse a palavra de Deus falando com a gente, ou um pastor líder religioso falando, e isso para a gente é a palavra de Deus. Aí eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente para a sua cabeça. O texto original, mais com o sentido mais correto, ele vai dizer: consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem, ok? Então, ouvir uma mensagem, a fé vem quando nós ouvimos uma mensagem. E ele fala, e a mensagem é ouvida mediante. Essa palavra mediante também pode ser traduzida no grego por intermédio, não é? Por intermédio da palavra de Cristo. Então é o seguinte, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e aí ele fala, e a mensagem precisa ser ouvida, ou seja, por intermédio a palavra de Cristo. Então, o que que eu quero já estabelecer aqui na sua cabeça? Tá? A fé, eu acredito que ela é uma das coisas mais importantes que existe no Evangelho. A fé, você pode dizer, talvez a coisa mais importante, porque por causa da fé, todas as outras coisas, elas vêm. Por exemplo, o conhecimento de Cristo só pode existir dentro da nossa estrutura de pessoa por causa da fé. Então, dentro de Cristo estão todas as coisas, mas Cristo passa a existir em nós por causa da fé.
Então, a fé é uma das coisas mais importantes, para não dizer a mais importante do Evangelho. Por quê? Porque a fé é o que movimenta todas as coisas no mundo sobrenatural. A fé é o que movimenta todas as coisas no mundo sobrenatural. E automaticamente, por movimentar todas as coisas no mundo sobrenatural, ela também move todas as coisas no natural. Na verdade, tudo que a gente faz é por meio da fé. Absolutamente tudo que a gente faz é por meio da fé. A gente acorda, escova os dentes, porque a gente acredita que se a gente não escovar os dentes, eles vão apodrecer. A gente veste uma roupa porque a gente acredita que a nossa nudez vai nos proporcionar vergonha diante das pessoas. Então, todos os nossos comportamentos, anota isso, todos os nossos comportamentos são pautados, estruturados por aquilo que a gente acredita, ok? Ninguém pode tomar uma atitude sem que acredite nela primeiro. Então, dizendo isso, o que que eu quero dizer? Que a fé é responsável por construir todos os nossos comportamentos, ok? Até porque fé é comportamento. Para que eu entenda, ou seja, para que eu entenda que eu realmente creio em algo, o meu comportamento é o que vai determinar se eu acredito ou não. Porque muitas pessoas falam, eu creio no amor de Deus, mas essa pessoa não se comporta como alguém que recebeu a carga do poderoso amor de Deus. Então essa pessoa não crê. O comportamento determina se eu acredito ou se eu não acredito. Porque nós vamos sempre se comportar por causa da nossa fé, ok? Então existem muitas coisas que nós falamos com a boca que nós cremos, mas na verdade o nosso comportamento está sendo atribuído completamente de forma oposta àquilo que nós estamos declarando, ok? Então a fé precisa ser comportamental, ela precisa corresponder a esses comportamentos, ok? Então, olha que interessante. A Bíblia vai dar assim uma estrutura muito sólida quando a gente está falando de fé, que você precisa de fé para manter, para começar a falar de qualquer coisa no Evangelho. E nós falando de intimidade, não existe intimidade sem fé. Tudo começa na fé, porque a fé é a coisa mais importante, é o que movimenta o céu. A fé é a moeda, vamos dizer, é a moeda potencial no céu, mais valorizada, o que movimenta tudo, tudo no céu se movimenta por meio da fé, ok? Então, vamos lá. Eu acredito, então, que a fé é uma das coisas mais importantes de todas as coisas na Escritura. Olha isso. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ele diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e e que a recompensa e que recompensa aqueles que o buscam. Então imagina, olha que coisa incrível, pois sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima para haver uma proximidade nele, nós precisamos crer que ele existe. Então, não existe intimidade sem fé, ok? E nós já vamos falar em que nós precisamos acreditar, ok? Então, vamos lá. Vamos definir de maneira clara e objetiva aqui a fé. O que é fé? Vamos fazer uma definição de fé. O que eu acredito, dando as minhas palavras aqui mais simples para vocês. Fé é andar em conformidade com aquilo que eu decido crer, ok? Dito de outras formas, fé é corresponder à altura daquilo que eu acredito. Se eu acredito que a cruz me tornou uma pessoa diferente, que a cruz me salvou, que a cruz me proporcionou, sei lá, 585 formas diferentes de viver essa vida, eu preciso me corresponder completamente diferente, tá? Eu preciso corresponder àquilo que eu creio. Logo, se eu acredito, é,
se eu digo, né? Se eu digo que creio e meus comportamentos não correspondem à minha fé, logo eu não creio, ok? Então, para definir, fé é andar em conformidade com o que eu acredito. Se eu falo que acredito, meu comportamento não mostra isso, então eu não creio. Tudo bem até aqui, gente? Ok? Então, vamos lá. Uma vez que eu entendo que a fé precisa ser expressa por meio dos meus comportamentos, eu preciso entender com toda a clareza desse universo que fé constrói destinos. A fé constrói destinos, tá? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que você acredita é o que vai pavimentar a estrada do céu ou do inferno. O que você acredita é o que vai pavimentar a estrada da alegria ou do sofrimento, do descanso ou do tormento, do sucesso ou do fracasso, da vida ou da morte, da salvação ou da completa destruição. Então, o que você acredita vai determinar o seu destino. Se ele vai ser confortável, um descanso em Cristo, ou se ele vai ser um tormento de obras, de atitudes religiosas, de coisas que não nos agregam em nada, tá? Então, guarde isso no seu coração, pelo amor do Senhor Jesus, tá? Guarde o que eu vou falar no seu coração. A fé vai pavimentar a estrada que você vai andar, ou seja, ela vai construir o seu destino. Então, tome muito cuidado com aquilo que você acredita. Tome muito cuidado com aquilo que você decide no seu coração acreditar, porque o que você decidir acreditar vai determinar o seu destino. Simples assim, tá? A sua fé sempre vai levar você a um destino, e o que você creu vai determinar como será esse destino, tá bom? Então, o que que eu acredito? Eu acredito que muitas pessoas nunca vão experimentar uma intimidade genuína simplesmente porque elas acreditam nas coisas erradas, tá? Por que que muitas pessoas não vão desfrutar de uma intimidade genuína e não possuem uma intimidade genuína? Por quê? Porque simplesmente elas acreditam nas coisas erradas. Então, você que está me ouvindo nesse momento, se hoje você não tem a intimidade que você gostaria e não desfruta de uma intimidade com Jesus, o primeiro tomahawk que eu quero dar no seu coração é que isso não está acontecendo porque você está crendo em muitas coisas que não é a verdade. Você está crendo em muitas coisas que não é a verdade, ok? Se você não se sente pleno, completo, inteiro numa intimidade com Jesus hoje no seu coração, é porque você está acreditando em muitas coisas que não é verdade, ok? Então, o que que a gente precisa fazer? Nós precisamos construir uma nova fé no nosso coração. A gente precisa crer no que é correto, certo? A gente precisa construir um destino novo, tá? Então, a gente precisa construir fé na onde, gente, mesmo? A gente precisa construir fé na mensagem e na mensagem de Jesus. Então, se você não tem uma intimidade plena, satisfatória, que você se sinta realizado, filho, aceito, amado, significa que você não está crendo na verdade de Jesus. Você está crendo em qualquer outra coisa, ok? Por que que eu estou dizendo isso? Porque intimidade é algo que acontece de uma forma sobrenatural. E eu vou explicar. E ela é por meio da fé. Então, se você não tem intimidade hoje que você gostaria, significa que você não está acreditando na mensagem de Jesus, tá? Então, qual é a resposta que não quer calar depois dessas coisas, né? Qual é a pergunta que não quer calar dentro do seu coração? Você vai me perguntar o seguinte, Denis, então quais são as coisas que Jesus falou que eu preciso crer? Ou seja, quais são as coisas que eu preciso crer? Qual é essa verdade que eu preciso acreditar para construir então a minha sonhada intimidade, né? Ah, vamos lá. Primeira coisa, anotem isso.
Anotem isso. Anotem isso. Primeira coisa. Quais são as verdades que você precisa crer? A primeira verdade, então põe assim, chocada no material. A primeira verdade que você precisa crer para você construir a intimidade que você gostaria com Jesus, a primeira coisa que você precisa crer que você é filho e que você faz parte da família de Deus. Olha, não existe menor possibilidade de você construir, ter, desenvolver uma intimidade com Jesus se você não acreditar com todo o seu coração que você é filho e que você faz parte da família de Deus. O ponto, o ponto aqui é que isso parece uma coisa tão simples. Isso parece uma coisa tão simples, mas isso é uma coisa tão profunda, que a gente não dá conta de acreditar que somos filhos. Por que não dá conta? Denis, mas eu acredito que eu sou filho. Não acredita, e eu posso provar para você. Por que que você não acredita que você é filho? Porque você se comporta como um escravo. Simples assim. Lembra? Lembra do que eu disse? A fé precisa ser validada pelos nossos comportamentos. Eu acredito que eu sou filho, mas eu me comporto como escravo, significa que você não acredita. Simples assim. Se você verdadeiramente acredita que você é filho e que você faz parte da família de Deus, então seus comportamentos precisam corresponder a alguém que é filho, que faz parte dessa família. E eu tenho certeza que a maioria dos comportamentos que nós temos correspondem a escravos e não filhos. E é isso que precisa mudar, ok? Alguém perguntou como ouvir a mensagem para ter a fé? Muito boa pergunta, Cláudio. E essa pergunta precisa ser respondida, por quê? Porque esta palavra, ela não pode ser ouvida com os seus ouvidos, mas ela precisa ser ouvida com o seu coração. Entende? Então, como você vai ouvir? Você vai ouvir com o seu coração. Você vai colocar o seu coração à disposição do Espírito Santo e permitir que a verdade que for ministrada no seu coração transforme o seu comportamento e a sua vida para o resto da sua vida. Então, como você vai ouvir? Não é com os ouvidos, mas ouvir com o coração. Ok? Então, para a gente entender o que que é fazer parte da família de Deus, entendendo como construir essa intimidade, sendo que a primeira coisa que a gente precisa crer que somos filhos, que a gente precisa entender? Eu vou dar uma explicação sobre o que é intimidade. Talvez vocês já me ouviram dizendo isso, que eu gravei uma aula no YouTube sobre isso. Alguém que está mais próximo já ouviu em alguns momentos aí. Mas eu nem vou fazer perguntas porque eu sei que alguns de vocês já sabem. O que é intimidade? O que significa a palavra intimidade no grego? Eu sei que 99,9% das pessoas não sabem. Se você, meu aluno, já me acompanha, você sabe. Mas 99% das pessoas elas não sabem, a não ser que o Espírito Santo mostre, a não ser que o Espírito Santo revele. Não sabe. O que significa a palavra intimidade no grego? Né? E não tem nada a ver com o nosso pensamento humano. A palavra intimidade no grego significa familiaridade, uma familiaridade profunda ou pertencimento. Intimidade no grego significa familiaridade, ou seja, ou pertencimento, tá? E é familiaridade profunda, ou seja, fazer parte de uma família ou pertencer a uma família. Implica em um relacionamento de proximidade e conexão muito estreita, onde há um vínculo muito profundo e pessoal, como os de um membro de uma família. Isso é intimidade. Então, você nunca mais pode esquecer isso na sua vida e você precisa crer, precisa crer. Eu não sei o que você vai fazer, mas você precisa crer que intimidade é pertencer a uma família, tá? Então, essa palavra, ela abrange também a ideia de uma união natural e íntima, que em partes são envolvidas
com essa partilha de maneira natural e contínua, ou seja, para o resto da vida, tá? Então, esse termo dessa palavra, ela transmite no grego a ideia de que não é algo superficial, mas é algo de pertencimento mesmo, de mais profundo, de mais enraizado, de mais íntimo, tá? Então, essa definição de intimidade como pertencimento faz com que nós precisamos compreender que se eu estou querendo construir intimidade com Jesus, significa que eu preciso entender que eu pertenço à família dele, que eu pertenço a ele. Denis, como eu posso ter certeza? Porque eu tenho dúvidas, não é? Eu tenho muitas dúvidas se eu realmente Deus me ama, se realmente eu sou filho, se realmente eu pertenço, se realmente eu fui aceito. E como que você pode ter certeza? Você tem certeza, lembra, gente? Nós precisamos crer na mensagem e na mensagem de Jesus. Então vamos ver o que Jesus falou acerca disso. Vamos olhar o que Jesus falou e vamos crer no que Jesus falou, ok? Então, escreva todos esses versículos na sua parede, se for necessário, e fique olhando para eles 24 horas por dia durante 365 dias de 2025, mas não deixa ninguém roubar essas verdades de vocês, ok? Então vamos lá, vamos olhar alguns textos da Escritura, vamos ver o que Jesus disse sobre esse pertencimento. Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é Efésios capítulo 2, verso 19. E o texto está claríssimo, sem a menor sombra de dúvidas. Está escrito: portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas agora são cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vou ler de novo. Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Está escrito. Se você acredita que a Bíblia é a inspiração do Espírito Santo e a nossa profissão de fé, e é por meio das Escrituras que nós construímos a fé, que é por meio das Escrituras que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo para nos trazer vida e revelação e transformação, você precisa acreditar no que está escrito aqui. Está escrito que nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas nós somos cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Simples assim, ok? João capítulo 1, verso 12. Eu digo que o meu versículo preferido da Escritura é João 1:12. Levo isso para todos os lugares da minha vida, porque esse texto aqui transformou a identidade dessa pessoa que vos fala, ok? João 1:12. Eu vou ler o 12 até o 14. E ele diz o seguinte: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, viu? Aos que creram em seu nome, ele deu-lhes o direito, e algumas versões vai dizer, e o poder de se tornarem filhos de Deus, dos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Olha que coisa espetacular. Como funciona o evangelho? Eu decido crer no Evangelho. Quando eu decido crer no Evangelho, o Espírito Santo vem morar em mim. Então, a partir disso, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. E Ele me dá uma nova natureza em Cristo. Uma nova natureza em Cristo, certo? Então, eu tenho uma nova natureza. Por quê? Porque eu não nasci mais de minha descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de nenhum homem, mas nós nascemos de Deus, uma nova natureza. E isso é sobrenatural e não adianta entender com a mente. Eu vou falar isso depois sobre mente.
Mas agora é importante você entender isso no seu coração. Nós nascemos de Deus. Você, ok, foi usado ali o ventre da sua mãe, né? Foi usado o seu pai, mas quando você decide crer, você faz parte de uma nova família, você tem uma nova identidade e você é filho e foi te dado o poder, o direito e a herança de se tornar filho que não nasceu mais da carne, mas nasceu de Deus. Logo, se eu nasci de Deus, se eu tenho a identidade de Deus, se eu sou filho de Deus, eu preciso me comportar como filho, como alguém que nasceu dele e com a nova natureza. Isso muda tudo. Porque a nossa velha natureza é uma natureza pecaminosa, caída, destruída, distorcida, mas a nossa nova natureza é uma natureza aceita, amado, salvo, né? É tudo transformado. É uma nova família, ok? Mais um texto que você tem que colocar na sua parede. Romanos 8, de 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Pois vocês, os que creem, não receberam um espírito que vos escravize novamente para temerem, mas receberam o Espírito que os adotou como filhos, por meios do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Alguém perguntou: basta crer para sermos filhos dele ou tem outras regras complementar a isso? Olha, eu estou lendo a Escritura para você. Eu estou lendo a Bíblia para você. Eu estou lendo a palavra, a mensagem de Jesus. A regra é clara, é igual o Galvão Bueno. Pode isso, Arnaldo? A regra é clara. Você só precisa de fé. Só precisa de fé. Não está escrito aqui, pois vocês que creram e deu dízimo, e leu a Bíblia, e foi batizado, e foi no monte, e faz campanhas, e tem 500 regras. Não, ela está dando uma palavra, fé. E é isso que eu estou ensinando. A única coisa que nos torna filhos e não precisa de mais nada é a fé. Essa é Romanos 8, 14 a 16, ok? Ele não nos deu um espírito que nos escraviza, mas nos deu um espírito que nos adotou como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. E esse espírito que ele nos deu é o que testifica, o que testemunha, o que dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos. Então imagina, você tem o Espírito Santo de você e esse espírito é a testemunha, é o que garante, é o que dá certeza, convicção para você que você é filho. Mas muita gente diz que tem o Espírito Santo dentro delas, e até tem mesmo, mas elas ainda não conseguem crer, porque a Escritura está sendo clara que o Espírito Santo é a certeza de que você é adotado, e esse Espírito testifica no seu espírito que você é filho. A certeza, a convicção, a clareza, é o penhor, é a certeza, entende? Vamos lá. Pergunta, Denis, quando você tinha 15 anos e recebeu o chamado, você já tinha fé? É possível receber o chamado e escutar sem ainda ter a fé? A fé, eu vou falar 500 vezes aqui, se for necessário, para vocês entenderem. Como que a fé é construída, gente? A fé é construída, a fé vem pelo ouvir. Quando eu ouvi a mensagem de Jesus dizendo, eu amo você, a fé foi construída mediante a mensagem. Instantaneamente, automaticamente foi construída a fé, junto com a mensagem, e já me regenerou, já me transformou, me colocou em uma nova criatura. Entende? O que acontece é que eu precisava desenvolver esse entendimento mais profundo de quem eu era e de quem ele é. Mas a fé para me tornar filho foi instantânea, porque ela veio mediante a mensagem. Entende, Lívia? Gálatas capítulo 3 verso 26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Aí, para responder a Lívia.
Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. E a fé, você ouviu. Você ouviu. Se você não ouviu ainda, eu estou dizendo para você, por meio do Espírito Santo, você é filho e você é amado. E esta palavra, ela tem o poder de gerar fé dentro de você e já te inserir na família de Deus de forma instantânea. Esse é o poder de Deus, gente. Entende? Vamos lá. Outro texto, 1 João capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece e não o conheceu, porque nós somos filhos. O mundo não pode entender, o mundo não conhece, o mundo não faz ideia do que nós estamos falando aqui, porque eu sou filho. Gálatas capítulo 3 verso 26 eu disse. Agora eu li 1 João 3 capítulo 1 verso 1. Ok? Quando eu vou falando aqui, se alguém quiser escrever ali no chat, fica mais fácil de vocês que estão ao vivo me escutando. Tá bom? A próxima, Efésios capítulo 1 verso 5. Em amor, ele nos predestinou. O que é predestinação? As pessoas falam, não existe predestinação, existe sim. Predestinação é a decisão de Deus que não interessa o que você faz, você vai continuar sendo aquilo dali. Não interessa, ok? E qual a predestinação que a Bíblia está ensinando? Ele, em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então Deus decidiu, não interessa se você acredita, se você não acredita, se você gosta, se você não gosta, não interessa. Deus decidiu adotar você como filho por meio de Jesus Cristo, e esse foi o propósito da boa vontade dele. Ele decidiu nele mesmo, pela sua própria vontade, pelo bom propósito da sua vontade, adotar você como filho. Ele decidiu, simples assim, e não interessa, não tem nada que você possa fazer para merecer, não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com ele. Ele decidiu e predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ponto. Não tem como ser filho sem Jesus, não tem como ser filho sem crer em Jesus. Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem como se não for por esse caminho, ok? Então, último, 2 capítulo 6 verso 18. Serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Tá claro? Tá claro, ok? Então, gente, aqui, ó, voltando, né? Primeira coisa, né? A gente entendeu que intimidade é fazer parte, ser pertencimento. Agora, como que a gente precisa crer nisso? Crendo nessa escritura, tá claro, está escrito. Jesus disse, o texto está claro, a mensagem está clara. Só falta nós cremos, ok? Simples assim. Cláudio, antes de conhecer Jesus, não ouvia a voz de Jesus e se converteu. Como essa pessoa adquiriu a fé para crer? De novo, eu vou falar de novo, Cláudio. Vou falar, eu já falei que eu vou dizer isso 585 milhões de vezes, até vocês entenderem. Mas o Paulo fala: não vos canso de falar a mesma coisa. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A palavra de Jesus te dá suporte, te dá poder, ele te dá vida. Essa palavra, quando bate no seu coração, ela produz a fé necessária para que você possa crer. É a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus que proporciona, que constrói a fé dentro de nós. É simples assim, ok? Quando você escuta a mensagem de Jesus, ela gera vida e poder em você. A fé vem pelo ouvir. Simples assim, tá bom? Então, depois de falar todos esses textos para vocês, eu espero que vocês coloquem eles na parede, coloquem até eles gerarem vida dentro de você, até eles produzirem energia, vida dentro de você. Você precisa entender com todo o seu coração que intimidade não tem nada a ver com o que fazemos.
Mas intimidade está 110% ligado com aquilo que somos. Nenhum dos textos da Bíblia aqui te mandou fazer nada. Ele mandou simplesmente, ele diz que Deus predestinou, ele já decidiu que você é filho. Nós só precisamos crer. Então, intimidade não tem nada a ver com uma lista de coisas que a gente tem que fazer. Pergunte a qualquer pessoa, qualquer líder religioso que você, para aprender intimidade, fala assim, como faz para ser íntimo de Jesus? O que que essas pessoas vão falar para você, gente? O que que essas pessoas vão falar para você? Eita, apareceu alguma coisa na tela, né? Aí, voltou. O que que as pessoas vão falar para você, gente? O que que a religião vai falar que você precisa fazer para ser íntimo? Escrevam aí. Qual a lista de tarefas que eles vão te dar para você ser íntimo? Hã? Fala para mim. Certeza. Quando a pessoa fala, preciso, olha, você precisa ser íntimo, o que que eles vão te dar? Uma lista de coisas, o que que eles vão falar para vocês fazerem? Um monte de coisa, jejum, oração, dízimo, ir no monte, bater a cabeça, fazer, né, ir no culto, e eles vão falar tudo sobre o que você tem que fazer, mas ninguém vai falar sobre o que você precisa crer. Exatamente o que alguém escreveu aqui. Então, já sou íntima de Jesus. Alguém está me ouvindo? Oh, glória! Tem uma pessoa me ouvindo. Oh, oh my God! Tá melhorando. Já saiu do zero. Você já é íntima. Não é. Nós não se tornamos íntimos pelo que nós fazemos, mas nós se tornamos íntimos pelo que ele fez. A gente só precisa crer. É simples. Assim, nós já tornamos aceitos. Gente, olha o bandido da cruz. Olha a lista de coisas que o bandido da cruz teve que fazer para ser íntimo. Oh my God! Nós não estamos aqui porque nós pecamos. Nós estamos aqui porque nós pecamos. Hã? E esse homem nada fez. Mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino? Aí Jesus olha para ele: Ok, filho, por favor, anote a lista de coisas que você precisa para entrar no meu reino e se tornar íntimo comigo. Hã? Leia a Bíblia aí, pelo menos 2 vezes por dia. Lá jejua, vai na igreja do fulano de tal, batiza, faz lá as regras. Então, o que que Jesus responde para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Ninguém entra no paraíso de Deus sem ser filho, sem ser íntimo. Ninguém vai entrar. Ninguém. Vocês lembram das 10 virgens? Batendo na porta, ele falou: A verdade é que eu não conheço vocês. Aquele homem creu de forma pura e genuína. Lembra de mim quando entrar no teu reino? Ainda hoje estará. De ele não deu uma lista de coisas. O problema é que nós cremos nas coisas erradas. Lembra que a pauta aqui, a primeira coisa que nós estamos falando, a raiz, o tronco aqui, é crendo no que é correto. O problema é que nós cremos em uma fé, em um evangelho que não tem nada a ver com Jesus. Nós cremos no evangelho que depende da gente, do nosso esforço, da nossa capacidade, de quanto a gente ora, de quanto menos a gente peca, de quantas coisas nós temos que fazer ou deixamos de fazer, de quantas vezes eu vou ler a Bíblia, de se eu li a Bíblia inteira ou não, se eu li a Bíblia. Isso não interessa. Não agora, não agora, se acalma. Não deixa a religião gritar dentro de você. Isso não interessa. O que interessa é que você creu, e quando você creu, automaticamente você foi inserido dentro da família de Deus e você já é filho. Gente, vamos pensar aqui um pouquinho de forma racional aqui. Vamos trazer a nossa mente para pensar um pouquinho. O que que os nossos filhos precisam fazer para se tornar filhos, para se tornarem íntimos da gente? Você passa, Joyce, uma listinha de tarefas para os seus filhos fazerem para se tornar íntimo de você? Olha, filho, acorda todo dia de manhã, ore 2 vezes, jejue, faça aí um caminhão de coisas, para quem sabe um dia, a hora aí, eu aceito você. Vou ver se as suas tarefas são bem feitas, se não teve nenhum erro aí, se não tem nada que você está fazendo errado, e para ver se eu te aceito.
É isso que a gente acredita que Deus é, um tirano que está ali simplesmente nos analisando, sentado no trono, olhando a nossa dor e não se importando com a gente. Mas muito pelo contrário, antes mesmo da fundação do mundo, ele já te escolheu e já te adotou como filho. Você só precisa crer. Filhos já nascem filhos. Obrigado, Márcio. Porque quando nós cremos, você lembra? João 1,12. Todos quanto o receberam, e aos que creram, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram, né, de descendência natural, nem pela sua vontade, mas nem da carne, mas nasceram de Deus. Mariana nasceu de mim. Quando ela nasceu, ela já era filha. Sempre foi, sempre será. E não existe nada que eu possa fazer e que a Mariana possa fazer para desfazer essa verdade. Não tem o que fazer. Você pode não gostar do seu pai, você pode ter ódio do seu pai, você pode ter todas as. Seu pai pode, natural, né? Pode ter abusado de você, pode ter feito as piores coisas com você. Nada do que você possa fazer vai desconfigurar a verdade de que ele é o seu pai. Não existe nada que você possa fazer. Nós nascemos de Deus. Não existe nada. Você pode odiar, você pode não entender, você pode achar que ele está longe, que ele está distante, você pode achar que você tem que fazer um caminhão de coisas para se tornar íntimo, você pode achar 1 milhão de coisas, você pode pensar o que você quiser, mas nada vai mudar a verdade de que você já é filho, já é aceito, já é amado, já nasceu dele, já tem o DNA dele, a nova natureza, a nova realidade. E aí eu já vou dar um mata-leão aqui em todos vocês para acabar com tudo. O mata-leão é o seguinte: resposta clara e objetiva para você. O que eu preciso fazer para me tornar mais íntimo? Crer. Crer. Você só precisa crer. Quando você acredita, você vai entender que não tem mais íntimo, menos íntimo, não existe. Intimidade é pertencimento. Como que eu pertenço mais? Né? Como que a Mariana é mais filha do que ela já é? Não tem jeito, é pertencer. Acabou, é uma palavra, pertenço a essa família. Acabou. O que que eu preciso fazer para sempre? É só crer. O que que vai aumentar? O que que vai aumentar a sua percepção dessa intimidade? Que vai fazer isso aumentar? Quanto mais revelação, quanto mais entendimento, quanto mais você crê nesses textos aqui, em toda a escritura está apontando para isso. Coloquei alguns textos aqui mais centrais, mas quanto mais você acredita, anotem isso, quanto mais você acredita, quanto mais você vive por essa realidade, mais a sua percepção aumenta dessa realidade e mais pertence, você se sente mais pertencido, sabe? Você amplia a sua capacidade de entendimento. Então é a única coisa que você precisa fazer é crer de todo o seu coração, entregar a si mesmo de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, você precisa crer que você é filho. Quanto mais entendimento e revelação você tem disso, mais íntimo você se torna. Simples assim. Simples assim. No descanso, no desfrute, na realidade dele, por amor, por graça, por misericórdia, por bondade, por tudo, ele me ama e me torna aceito. Então eu sou filho, então eu posso desfrutar dessa intimidade. É simples assim. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pare de crer que você precisa fazer coisas, porque você nunca vai vencer. Você não vai dar conta, gente. Você não vai dar conta. Pode ver, gente. Eu sei, eu já fui um religioso, passei 14 anos sendo religioso. E eu fiz muitas coisas, vocês não têm ideia. É jejum de 5 dias, de 10 dias, é não sei o quê, é campanhas, é oração, é dedicação, é leitura, é tudo que vocês imaginam eu fiz. E nada me fazia me sentir mais perto. E é interessante, eu vou falar disso depois, já já eu vou entrar nisso, mas é aqui o segredo dos segredos, ou seja, a coisa mais importante é ampliar nossa capacidade de crer. É simples assim. Exatamente por isso muitos não se sentem filhos por conta das coisas que fizeram no passado e não se perdoaram.
Na verdade, Elaine, não é que essas pessoas não se perdoaram, é que elas não creem. Elas não creem no evangelho. O evangelho não é óbvio para elas. Porque quando a gente entende o evangelho, não tem como. Entende? É necessário olhar para Deus como um pai amoroso, como nós olhamos para os nossos filhos, o que esperamos deles, né? Pois é isso aí. A gente vai falar mais sobre isso, tá bom? É só a introdução aqui. Na verdade, eu nem comecei ainda a mensagem, eu só estou introduzindo o assunto, tá? Então é isso. Intimidade não tem nada a ver com o que fazemos, mas está totalmente ligado a quem somos. E está mais ainda ligado àquilo que Jesus fez. Simples assim. Isso aqui, gente, se você não entender isso aqui, se você não conseguir digerir isso aqui, você nunca será íntimo de verdade. Nunca, 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 nunca. Você vai se mascarar, você vai fazer muito esforço, você vai ter uma capa religiosa, você vai fazer muitas coisas, mas você não vai se tornar íntimo de verdade, tá? Então é isso. Você precisa crer que você é filho. Antes da gente seguir, você precisa crer que você é filho. Você precisa crer. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei, mas você não pode viver mais a sua vida não crendo que você é filho. Você não pode mais viver a sua vida sem acreditar que você é filho, né? Cláudio, é correto dizer que eu faço coisas porque já já você vai entender sobre a hora da gente fazer. Por enquanto, gente, desliga a mente de vocês sobre fazer, tá? Só vamos pensar aqui na identidade. Só vamos pensar em quem somos. Só vamos pensar em quem somos, ok? Depois a gente fala desse negócio de fazer. Que a gente quer pôr. O ser humano tem a péssima capacidade de ficar querendo fazer. Acha que é sobre nós, tudo que a gente tem que fazer. Né? Já, já, a religião impregnou esse negócio dentro da gente, né? E é isso para arrancar da gente, olha, é só o Espírito Santo mesmo. Então, eu não sei o que você vai fazer, mas não. Nunca mais, né? Não se permita viver um segundo sequer mais da sua vida. Não se permita viver mais um segundo mais da sua vida sem essa realidade. Porque viver fora dessa realidade é cansativo demais. Por isso Jesus fala: Vinde a mim, vocês que estão cansados, abatidos, aflitos, sobrecarregados, vem que eu vou lhe dar descanso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Exatamente, dona Thalita. A nossa identidade nos revela e nos leva à intimidade de entendermos quem somos por meio da fé, somos íntimos. Ponto. Então, se você tem o Espírito Santo em você, vamos lá. 114 pessoas online aqui agora nesse momento me ouvindo. Uma pergunta rápida com uma resposta rápida. Fala, responda com sinceridade. Você tem certeza que o Espírito Santo mora em você? Só responde para mim no comentário, sim ou não. Se você tem certeza que o Espírito Santo mora em você? Ok? Tem certeza que o Espírito Santo mora em você? Ok, ok, ok. Todo mundo dizendo sim. Alguma pessoa disse não. Sim, sim, sim. Ok. Mais de 90%. Agora eu vou dar a pancada em vocês. Se você tem certeza que o Espírito Santo mora em você, aprenda de uma vez por todas, por toda a eternidade. Aprenda de uma vez por toda a eternidade. O Espírito Santo é a garantia de que você é filho. O Espírito Santo é a garantia de que você é filho. O Espírito Santo é a garantia. Ele é que garante, é o penhor, é a certeza que você é filho. Ok? Então, pare de desonrar o Espírito Santo. Toda vez que você não acredita que você é filho, você desonra o que você carrega.
Lembra de Pedro? Eu não andava com ele, não. Andava assim, você se parece com ele. Eu tô vendo. Você é diferente. Tem uma parada dentro de você. Agora, quem não acredita que o Espírito Santo mora em você, você precisa crer no que eu estou falando aqui. Você precisa crer no Evangelho, precisa abrir o seu coração. E por que que as pessoas muitas vezes não creem que o Espírito Santo mora nelas? Porque elas estão se vendo de forma distorcida pela ferida. Nós vamos falar disso um pouquinho depois, ok? Vou continuar aqui, que tem bastante coisa. Então, faça um compromisso comigo aqui. Faça um compromisso comigo. Sai dessa aula, né? Sai dessa aula, mas nunca mais viva, sabe? Cria uma revolta dentro de você, um trem que te leva a uma transformação. Fala assim: eu não aceito viver um dia sequer mais da minha vida não crendo que eu sou íntimo, não crendo que eu sou filho, não crendo que eu não pertenço à família de Deus, tá? O Efésios 2 eu li, o Fabiano colocou Efésios 1, 3. Gente, a Bíblia inteira está falando sobre isso. Olha lá. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. Eu vou ler esse texto mais lá na frente. Então, gente, é isso. Ok? Intimidade tem a ver com pertencimento. Intimidade tem a ver com o que eu creio. Então, faça um compromisso comigo, com você, pro resto da sua vida. Não viva mais nem um dia não crendo nessa verdade. Porque isso aqui vai determinar o seu destino, lembra? A fé determina destino. Isso, assim, tira de dentro de você tudo que a sua mente, eu vou falar de mente já já, tudo que a sua mente está botando dentro de você e deixa só essa verdade simples invadir seu coração. Nunca mais você vai declarar com a sua boca: "Ah, eu não me sinto amado. Ah, eu não me sinto. Ó céus, ó terra, ó azar, né? Então, vamos lá. Se você conseguir crer que é filho, nunca mais você vai querer fazer coisas para ser filho. E eu diria mais: se você conseguir crer que você é filho, você nunca mais deveria fazer, não é? E eu acho que essa é a prova real que você acredita. A prova real que você verdadeiramente acredita que você é filho é que você não está fazendo coisas para ser. Se você acredita que você é, você não está fazendo coisas para ser. Agora, se você que diz que acredita que é filho e acredita que o Espírito Santo mora em você e ainda está fazendo coisas para ser íntimo, você não acredita ainda que você é filho, ok? Simples assim, simples assim. Então, dentro aqui da nossa redoma, o que que nós falamos o seguinte: quais são as coisas que Jesus falou que eu preciso crer? Primeiro, precisamos crer que eu sou filho, que faço parte da família de Deus. Fechamos esse bloquinho aqui do mapa. Segundo bloquinho agora. Segundo, você precisa acreditar que você é dele. Você é dele. Ele te comprou. Você não é mais seu. Não é mais você quem vive. Cristo vive em você e você não é mais seu. Você não tem propriedade e direito sobre você. Vamos lá. Se você acordar. Simples assim. Você precisa acreditar que você é dele. Como que eu faço para acreditar que eu sou dele? Aí eu gosto de dizer o seguinte: se você acordar e você estiver focado na realidade de que você é dele, aí eu vou decidir viver a minha vida simplesmente focado na realidade de que eu sou dele. Você não vai precisar ficar se esforçando para não pecar, entende? Que é o seguinte, uma vez que você é dele, a sua mente, o seu coração está ocupado em pertencer a ele. Eu pertenço. Ah, sabe aqueles dias que você está em casa e vem uma opressão maligna, você sente uns demônios andando na casa, aquela coisa toda, bateção, os móveis arrastando, o pau quebrando? Você grita dentro de você e fala: cambada! Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu pertenço a ele. Eu tenho dono. Que vocês querem aqui? Vaza. Tem um dono, entende?
Então, por que que as pessoas vivem? Por que que elas não acham que elas não pertencem? Porque elas ficam pecando, vivendo uma vida de pecados e fica tentando, hoje não, hoje sim, eu acerto, agora eu erro. Por que isso? Porque elas estão tentando ser boas e parecer justas diante dos seus olhos, sem crer na verdade, não é? Que nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas somos dele, né? E quando a gente preenche o nosso coração e nossa vida está focada a simplesmente desfrutar desse pertencimento, tudo muda. Nós vamos estar ocupados demais pertencendo. Não dá tempo de pecar. O pecado passa a não fazer mais parte da nossa realidade. A nossa natureza mudou. O nosso coração mudou. Nós somos pessoas completamente diferentes agora. Uma nova natureza, né? Então, quando você estiver preocupado em busca de pertencer e ser amado, ou seja, crendo nessa verdade, né, ocupado com essa realidade, você vai acordar sendo amado, você vai acordar perdoado, você vai acordar limpo, você vai acordar filho, você vai entender que a dívida está paga. Então você já acorda, Jesus, obrigado porque eu sou amado, obrigado porque eu sou filho, obrigado porque eu pertenço a essa família, obrigado porque essa realidade me invadiu. Obrigado porque eu tenho uma nova natureza. Obrigado porque as coisas velhas se passaram. Obrigado porque eu sou aceito. Obrigado porque esse mundo não pode dizer quem eu sou. Obrigado porque a sua realidade me invadiu e me transforma dia após dia. Obrigado porque a sua realidade a cada dia se amplia em mim na realidade de quem eu sou. E você vai, e aí você começa a chorar, entrar, e aí você vai bebendo dele, tá, e vai, e vai, e vai, e não para, e não dá tempo de pensar, nossa, realmente, né? Eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou enganar. Não dá tempo. Outra realidade, né? Agora, como que a gente acorda? Meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar o trem, eu tenho que dar minha conta. Blá, 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 blá. Nossa, não li a Bíblia hoje, meu Deus, nossa, e agora? Nossa, não consegui orar. Meu, nossa, oh, sei o quê, nossa, eu não for no culto, nossa, mas eu não tomei a ceia. Nossa, aí começa uma coisa de escravo, não de filho. Entende a diferença, né? Então, nós vamos acordar limpos, justos, incríveis. Aí nós vamos olhar no espelho e ficar assim, ó, ha, uau, oh, eu estou te vendo nos meus olhos, eu te vejo em mim, você está aí, uau, uau. E vai ficar loucão, você fica doido com essa realidade. Esse negócio te dá uma alegria tão intensa que o mundo não entende. Lembra, gente? O mundo não entende. Então, lembra, nós somos propriedade de Deus por meio de Cristo. Não deixa ninguém arrancar isso de você. Você é propriedade exclusiva, única de Cristo. Simples assim. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 a 20. Por acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, e que ele habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e vocês não são mais de si mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhe foi dado por Deus? E que vocês não são mais de si mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Anotem isso na parede, vocês foram comprados. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Como que eu faço isso? Exatamente do que eu disse. Você acorda e fala: Eu sou seu. Eu sou seu. Oh my God. Obrigado. Obrigado, Jesus.
Eu estou disponível 24 horas para que você faça em mim tudo o que você quer fazer. Eu estou rendido, eu estou decidido, eu sou amado e eu quero transbordar esse amor para outras pessoas. Eu quero desfrutar de você, eu quero permitir que você faça o que você quiser. E as nossas ações em alegria, em bondade e por esperança dessa realidade começa a glorificar a Deus. Um copo d'água, qualquer um dos pequeninos, transforma a vida de alguém. Um abraço transforma alguém, um olhar transforma alguém. Tudo muda, tudo muda. Entende? Nós somos propriedade de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Simples assim. Outra coisa, nós somos o povo escolhido dele, né? 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Para quê, gente? Por que que nós somos isso? Por que nós nos tornamos isso? Porque ele nos escolheu nos transformar, nos aceitar, nos tornar filhos. E ele fala: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. As nossas trevas. Que trevas são essas? Essas trevas, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E isso é trevas. Isso é trevas, né? Quando a gente não entende, quando nós não conseguimos crer, nós somos incrédulos, né? Bebê, deixa eu pegar isso para a gente anotar também. Olha o texto. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando nós cremos na palavra, o nosso entendimento é transformado, né? Isso muda tudo dentro da gente, né? Nós entendemos que nós somos o povo escolhido, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando nós entendemos isso, nós ficamos assim, ó. Oh my God. Deus, faça o que você quer fazer em mim. Faça, faça, faça. Eu estou disponível. Essa realidade me queima e eu não consigo ficar quieto. É simples assim. Ai, ai. É isso. É tão simples. É tão simples. Outra coisa, o que nós somos? Lembra que nós estamos no bloco 2. Eu preciso acreditar que sou dele, né? Olha a outra coisa. Somos o povo escolhido. E outra, somos selados com o Espírito Santo. O texto que o Fabiano colocou. Efésios capítulo 1, verso 13 a 4. Nele, ele fala, nele, olha isso. Quando vocês ouviram, presta atenção, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o que, gente? Está escrito, presta atenção, está escrito que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Oh, consegue entender isso? O Espírito Santo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a garantia dessa herança, dessa família,
desse DNA, dessa nova natureza, de tudo se fez novo, ele que garante tudo, hã? Até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. É muito louco. Então, não deixa ninguém arrancar isso de você. Você precisa acreditar que você é dele. Está tudo escrito aqui. Eu não estou inventando nada. Está escrito, está claro, está escancarada essa verdade do evangelho e você só precisa crer. Ok? Então, vamos para o 2. Os dois é: preciso acreditar que sou dele. Número 3. Isso é muito importante. É muito importante. Você precisa acreditar que você é salvo. Você precisa acreditar que você é salvo. Não tem como viver essa realidade. Não tem como viver intimidade. Não tem como viver esse novo DNA, essa nova natureza, sem crer que nós somos salvos. Não tem como. Ou você está fazendo coisas para conseguir salvação. Sendo que você já é escolhido, salvo, filho, já é íntimo. Como você está fazendo coisa para ser salvo? Tem que acreditar que você já é. Hã? Efésios capítulo 2 verso 8 e 9. Pois vocês são salvos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Lembra, gente? Isso é básico, não é o que a gente faz, é o que ele fez. Imagina o cara chega lá em cima. Olha, pois não. Seja bem-vindo à eternidade. O cara fala: é claro que eu estou bem-vindo. Você não sabe quem eu sou? Eu sou o evangelista. Eu ganhei 1.000 almas para Jesus. Eu li a Bíblia 32 vezes. Eu fiz jejuns a minha vida inteira. Eu me sacrifiquei tanto. Eu só pensava em almas. Eu cuidei da minha família. Olha o tanto de coisas boas que eu fiz. Você imagina um negócio desse? O currículo do cara lá de um egocentrismo, não é? Mas não, a salvação é por graça. Eu já vi, gente, acreditem ou não, você tem todo o direito. Eu já estive nesse lugar dessa dimensão no céu, já vi essa parada e eu já vi o ambiente das pessoas que estavam com essa realidade no coração de salvação. Não tinha uma pessoa se gloriando. Todos estavam extremamente contritos e quebrantados. Todos estavam extremamente contritos e quebrantados. Era uma coisa de tipo assim, oh Deus, oh Deus. Era uma alegria tão intensa, uma realidade tão intensa, um coração tão grato, uma verdade, uma vida exalando dentro da gente que você não tem palavras e você só fala como, né? Ele me ama, ele me ama. É uma parada violenta, né? É incomunicável. Só o Espírito Santo pode comunicar, né? Então está claro, vocês são salvos pela graça por meio da fé, né? Agora, uma pergunta muito importante. Hã? Uma pergunta muito importante. Não, olha, gente, não existe perder salvação, amiga. Não existe perder a salvação. Olha o que que é a salvação aqui, ó. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é seu. Como que você perde algo que não é seu? Não existe. O que você pode perder, e isso está claro nas Escrituras, é simplesmente você perder a sua fé. Você pode perder a sua fé. A fé vem, a salvação vem é por mediante a fé. O que você pode perder é a sua fé. E como que você perde a fé? Não crendo e não andando nessa realidade que nós estamos dizendo aqui. Entende? Entende? Então, você perde a fé. Quando você perde a fé, a salvação vem por meio da fé. Então, é por isso que vocês, que nós, todos nós, precisamos proteger a nossa fé. Lembra? O que a gente acredita
constrói o nosso destino. Se eu não acredito, se eu não ando nessa realidade, eu não experimento dessa realidade, eu me frustro e eu quero fazer coisas para ser aceito e isso nunca será suficiente. Entende? É simples assim. Então, ah, vou perguntar uma coisa para vocês. Vamos ver se vocês acertam depois que ouviram tudo isso, tá? Ok. Perder a salvação sempre foi um conceito usado para nos obrigar a cumprir mais regras, né, Márcio? Simples assim. Se não der o dízimo, perde a salvação. Se não vir no culto, perde a salvação. Se não. E assim vai, né? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. ah, Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vou manter aqui, gente, senão a gente vai entrar em 585 coisas aqui, tá? Minha, o que eu vou perguntar agora vai revelar para vocês aqui. Vamos lá. Precisamos crer que nós somos salvos. Eu vou fazer uma pergunta, eu queria que você responda bem objetivo assim. Por que que nós fomos salvos? Você pode me responder? Por que que você foi salvo? Responde para mim. Por que que você foi salvo? Lembre-se, lembre-se, eu vou ampliar sua capacidade de resposta. Só pense o seguinte, para o seguinte, para de responder. Vou dar uma dica para você. Você foi salvo. Quando eu estou perguntando por que você foi salvo, você não tem que pensar em você. Você tem que pensar no autor da salvação. Por que que Deus decidiu te salvar? Por que que você foi salvo? Por que que ele decidiu? Hum? Vamos ver se alguém, um ser humano, vai acertar, pelo menos. É tão simples, mas é difícil. Vamos lá. Por que nós não fomos salvos? Por que não? Nós não fomos salvos para ir para o céu. Vocês sabiam disso ou não? E nós não fomos salvos para escapar do inferno. Nós não somos salvos por causa do céu, para ir para o céu. Não é por isso. E nós não fomos salvos para escapar do inferno. Põe uma coisa no seu coração. Você foi salva para ser dele. Você foi salvo para ser dele, porque ele te queria. Só por isso. Você foi salvo porque ele te quis. Para você ser dele. Para ele ter propriedade de você e você ser dele. Talvez alguém nunca te disse isso, mas você foi salvo. Você foi salvo para ser dele. Porque ele te quis, ele te queria. Simples assim. Ai, ai. E vocês sabem por que que muitas pessoas nunca vão alcançar a intimidade? Porque elas estão enxergando, olhando para elas mesmas agora, olhando para a perspectiva delas, né? Eles estão olhando com a mentalidade deles e não estão olhando com a perspectiva de Jesus. É igual a salvação. A gente olha, não, porque eu, não, ele olhou para você e ele te quis.
Ele quis você. Ele salvou você porque ele te queria. Ah, né? Exatamente. Pois é, a gente perde muito tempo deixando as pessoas não machucarem e tantas outras coisas. Se Deus te quis. Deixa eu falar isso de novo. Deus te quis. Ele te quis. Ele quer que você seja dele. Só por isso ele te salvou. Então é o seguinte, gente. Por que que as pessoas nunca vão conseguir ter intimidade? Porque elas estão se vendo com a perspectiva deles. A gente olhando para o nosso erro, a gente olhando ele. A gente está olhando para o nosso erro, para o nosso acerto, a gente está se vendo como pecador e tantas outras coisas. E aí, quando a gente se vê assim, o que que a gente vai fazer? A gente vai em busca de aceitação. A gente vai em busca, de fazer algo, né? Então, anota aí no conteúdo chocada. A busca por aceitação e intimidade nos torna completamente fracassados. Toda vez que eu estou fazendo algo, eu estou buscando intimidade, estou fazendo. Não é assim, gente? E aí, eu estou buscando estar perto de Deus, a me sentir perto de Deus. Ah, eu estou buscando isso. Né? Toda vez que nós estamos buscando por aceitação, para ser aceitos, né? Estou buscando intimidade, nós nos tornamos completamente fracassados. Por quê? Porque nós vamos querer fazer muitas coisas para se tornar íntimos, quando na verdade nós já somos e a gente vai fracassar. Já viu aquelas pessoas que falam assim? Tem gente que diz assim: ah, Deus está fazendo uma obra em mim, né? Mas já tem uns 50 anos que essa obra está sendo feita, a pessoa nunca é aperfeiçoada, nada muda. Ela está ali lutando, não, mas Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Já passou 30 anos, Deus está fazendo. Deus está meio incompetente, né? O negócio não está funcionando. Que coisa, né, que ele está fazendo que não acaba nunca, sendo que ele já fez. E a gente só precisa corresponder a essa realidade. Simples assim, né? Então, aí a gente já falou, quando a gente fica buscando ser aceito, ser íntimo, a gente vai se mover pela lista de tarefas, orar, jejuar, ir aos cultos, tomar ceia, blá 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 e blá blá blá, tá? No fim, isso não funciona. Gente, se isso verdadeiramente funcionasse, você não teria comprado um curso para aprender a ser íntimo de Jesus. Simples assim. Você já estaria sendo e você fala: não, 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 obrigado, não preciso, já estou completamente cheio, satisfeito, pleno na minha intimidade, não preciso de mais nada, já estou cheio. Mas não é verdade, né? Não é verdade. E nós estamos ainda buscando isso porque não entendemos a realidade. Tá? Então, é o seguinte, a verdade é que nós ainda estamos fazendo coisas e tarefas para ser aceito. Então, entenda de uma vez por todas que você já é aceito, né? Então, olha que coisa. Quando a gente fica fazendo tarefas e coisas para ser aceito, nós sempre estaremos mais preocupados com o que está errado em nós do que com as coisas que Jesus já consertou em nós. Eu vou repetir e coloca isso de letra maiúscula, dona Chocada. Simples assim. Sempre que a gente estiver em busca de aceitação, intimidade, nós vamos se tornar completamente fracassados. Por quê? Porque a gente vai estar com a lista de coisas. E essas coisas, sempre que a gente estiver assim, nós sempre estaremos mais preocupados com o que está errado na gente do que com as coisas que Jesus já consertou na gente. Entende? É simples assim. Em vez de a gente ficar desfrutando de tudo que ele já fez, da realidade, que ele já nos transformou, que eu sou uma nova criatura, uma nova natureza, em vez de eu estar sedento e andando para essa direção e sendo grato e glorificando e deixando essa realidade entrar, estou preocupado com o que está errado. Não preciso orar mais, eu preciso ler mais, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso um monte de coisa. Isso não funciona. Porque isso vai afirmar que a intimidade com Deus depende das coisas que nós fazemos. Listinha de tarefas. Então, nunca mais, a partir de hoje, nunca mais faça essa pergunta: o que eu preciso fazer para ter mais intimidade com Jesus? Você não precisa fazer absolutamente coisa nenhuma. Você só precisa crer.
Como é difícil, né, gente? Vocês acham mesmo? Olhando para Deus, vamos pensar de forma aqui um pouquinho racional. Você acha que Deus ia complicar isso? Não, deixa eu colocar aqui 385 formas de como eles podem ser íntimos de mim, e eu vou avaliar cada coisa dessa para ver se realmente. Olha o ranking, hein? Você fez 18 coisas, mas essas 12 coisas está faltando ainda. Vocês acham, gente, que Deus ia fazer isso, sendo que ele comprou, sendo que nós somos dele, o desejo dele supremo é ter você para ele? A intenção máxima do coração de Deus é ter você para ele. Pai, ele quer você. É para ser fácil mesmo, né? É uma coisa que só depende dele 100%. Vem, vem, vem. Cadê aquela música? Vem, filho amado, vem, como estás. Simples assim. Jesus falou: quem tiver fome e tiver sede, venha a mim, não é? Ok? Então, simples assim. Paulo afirmou claramente que não devemos nos gloriar na nossa carne. E isso precisa ser muito, muito claro. Eu ensinei isso esses dias, mas vou repetir aqui. Filipenses capítulo 3, verso 1 a 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E aí ele fala: não me canso, e eu vou dizer a mesma coisa para vocês, não me canso de falar as mesmas coisas a vocês, porque isso é segurança para vocês. Ele fala: cuidado com os cães. Quem são os cães? Ele fala: cuidado com os maus obreiros, as pessoas que se dizem cristãs, mas na verdade não são. Cuidado com a falsa circuncisão, ou seja, as pessoas que dizem ter uma marca de um relacionamento, uma aliança, mas na verdade não tem. Ele fala assim: pois nós os que. Olha que louco, ele já mudou o sinal da marca para uma identidade. Ele fala: pois nós é que somos a circuncisão, nós somos a aliança, nós somos o alvo, o objetivo do amor de Deus, né? Nós que servimos a Deus por meio do Espírito. Ele falou: nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, ok? Não confiamos na carne. Então, não tem como você ser íntimo de Jesus se você confiar que as suas boas obras são suficientes para te levar ao lugar de intimidade. As nossas obras são como trapos. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar o texto para vocês. Isaías capítulo 64, verso 6. Ele fala o seguinte: todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos, murcho como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para bem longe da realidade de Deus. Entenda. Vocês entendem? Então, o que a gente acha que é justo, o que a gente acha que é incrível, o que a gente acha que é top, nossa, ali a Bíblia inteira, ó, como eu sou diferente, olha, veja bem, né? Isso simplesmente não significa absolutamente nada sem Cristo. Não podemos nos gloriar na carne, mas temos que nos gloriar aonde ele fala, nos gloriarmos em Cristo, pois servimos a Deus por meio do Espírito Santo que nos gloriamos em Cristo. Ok? Tá claro? Então, mudando aqui, por quê? Porque não estamos a pergunta foi: por que a maioria das pessoas nunca vão alcançar a intimidade? Né? Porque estão se vendo com a perspectiva terrena, e se vê com a perspectiva terrena é isso aqui, é obras, é a pessoa estar preocupada com as coisas que está tudo errado, em vez de se entender o que está certo. É Filipenses 3, a gente se apoiando na carne. Então, ok. Parte 2. Se você não entendeu quem é você, você não vai encontrar intimidade, nem mesmo lendo a Bíblia. Vocês sabiam disso? Se você não entende quem você não vai conseguir ser íntimo de verdade, nem lendo a Bíblia. Não adianta. Você pode ler a Bíblia 585 vezes. A Joyce, eu li a Bíblia inteira para responder sim no questionário das professoras da escola bíblica. Aí, tá vendo? Olha, eu vou fazer uma declaração aqui. Eu quero que vocês escutem todo o contexto para entender o porquê eu vou declarar isso, tá bom? O que eu vou dizer é o seguinte:
Eu vou falar sobre isso. Então, já vou dar uma declaração que vai deixar sua cabeça meio bagunçada. Mas não é lendo a Bíblia que você se torna íntimo, ok? Como que eu me torno íntimo, gente? Já disse isso quantas vezes, né? Como que a gente se torna íntimo? Nós se tornamos íntimos por meio da fé. Nós se tornamos íntimos crendo no que ele já disse, né? O alvo, né, é enxergar a nós mesmos pela perspectiva dele, que ele já nos escolheu, nós já somos aceitos, já somos filhos e ok. Olha, vocês estão craque agora, né? Estão respondendo bonitinho, beleza. Então, o que que acontece? Nós precisamos ver como ele nos vê, né? Você se torna íntimo simplesmente crendo em Jesus, crendo que ele está disponível para você beber da fonte, né? Ele diz para a mulher samaritana: se você soubesse que te pede água, você me pediria água e eu te daria águas vivas, né? Porque quando vamos até ele, quando a gente vai até Jesus, quando a gente vai experimentar de Jesus, ele faz o evangelho penetrar em nós, nos gerando identidade, realidade. E nós nos tornamos aquilo que nós estamos lendo. Ficou claro? Vou falar de novo. Quando nós entendemos essa realidade de quem somos, nós vamos até Jesus e começamos a beber dele, ele faz o evangelho penetrar em nós e nós nos tornamos aquilo que nós estamos lendo. A palavra gera vida na gente, a gente começa a ficar vivo, aquilo nos preenche, nos transforma, e faz a gente ser uma coisa completamente diferente da realidade. Entendeu? Aquilo começa a ser vida na gente, né? Então não é mais o conhecimento natural de Deus, né? Não é um conhecimento que a gente precisa, nós precisamos da revelação de Deus que vem por meio do Espírito. Nós precisamos experimentar, não precisa ter informação sobre Deus, nós precisamos ter revelação. Precisa ter, né, uma revelação por meio da experiência, por meio da fé. Falar para vocês, minha vida, por exemplo, eu já disse para vocês, passei 14 anos querendo ser um religioso e eu tinha épocas que eu lia a Bíblia, o Novo Testamento, toda semana, de Atos a Judas, eu lia. Mas o que que eu fazia? Eu lia sem a sensibilidade do Espírito e lia somente para obter informação. O que que aconteceu comigo? Eu comecei a julgar as pessoas pelo que eu estava lendo, pelo que eu entendia, pelo que a minha mente entendia. Consequentemente, quando eu errava, eu também me julgava de acordo com o que eu estava lendo. Porque se você começar a ler a Bíblia sem a revelação do Espírito Santo, sem permitir que o autor te conduza, sem permitir que aquelas coisas virem vida em você, vai chegar uma hora que essas escrituras elas meio que vão virar contra você, porque está faltando revelação. A gente está ali só simplesmente na escritura, lendo pela letra, né? Então, eu ficava, tipo, me lamentando por não ter conseguido ler, orar o suficiente, por não ter conseguido fazer as coisas que, às vezes faltei num culto. Nossa, acabou. Aí eu deixei de fazer tal coisa. Não. A Bíblia meio que servia para eu julgar as pessoas. Uma vez eu estava numa célula ministrando e a moça falou para mim: Nossa, minha tia, minha sobrinha, sei lá, morreu, mas eu não sei se ela conhecia Jesus. Eu falei para ela: Certeza que ela foi pro inferno. Tá escrito aqui, ó. Se não tem Jesus, tá no inferno. Você entende? Eu mandava uma pessoa para o inferno sem derramar uma lágrima. Eu era racional, né? Simples assim. Você lê a Bíblia e você se condena e você automaticamente condena as pessoas. Nossa, traiu, tá no inferno. Nossa, errou, tá no inferno. Nossa, vai todo mundo pro inferno. Se, olha o que eu vou dizer. Se o céu tiver só as pessoas que os evangélicos acham que vão estar, vai ter ninguém lá, inclusive quem acha que tá. Porque não é fé, não depende da gente. Então o negócio é feio mesmo, não é? Então era isso. Então eu sempre ficava, preciso orar mais, preciso ler mais, era uma necessidade absurda de ter. Eu já fui assim, isso que eu tô falando, não é? Então, ninguém pode entender a Bíblia, gente, se o Espírito Santo não nos revelar. Então, primeiro de tudo, eu entendo quem eu sou filho, eu me torno identidade, eu sou aceito, sou amado, sou salvo, lá, lá, lá. Eu bebo de Jesus, depois eu vou ler. Porque ele vai abrir o meu entendimento e eu vou começar a ver as coisas acontecendo. Aí a Bíblia muda toda, começa a ter vida, alegria. Nossa, é totalmente diferente, né?
Então, o que que é interessante a gente entender? Ninguém pode entender a Bíblia se ele não revelar, né? Por quê? Porque a Bíblia é uma palavra viva, viva, eficaz. Lembra? É a sua palavra. Se nunca escutou esse louvor, põe aí, você vai gostar. É viva e eficaz, né? A fé, isso é muito importante a gente entender. Nossa mente natural, terrena, nunca vai ficar quieta, né? Até que a gente tenha a completa revelação e fé, por meio da fé, né? Revelação vem por meio da fé. Então, a fé, isso é muito importante você entender. A fé não pode ser entendida na mente. Não é na mente, não é? O amor não pode ser compreendido na mente. Ele só pode ser experimentado por meio da revelação do Espírito Santo. Onde está escrito isso, Denis? Pelo amor de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 7. Olha isso. E a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Quando eu sou salvo, quando eu sou filho, quando eu sou íntimo, eu descanso. Ó, e eu recebo uma paz que vem de Deus, que vem do Espírito, que ele enche o nosso coração. E essa paz que vem de Deus, ela excede o entendimento, ou seja, ela vai além do que o seu entendimento pode ir, e ele guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Tá aqui o meu coração, aqui, né? Tá aqui o meu coração e tá aqui a minha mente e está aqui Cristo. Quando eu recebo essa paz, ela excede o meu entendimento e ela vem e guarda o meu coração e guarda a minha mente em Cristo. Está guardadinho aqui, está guardado, não tem como nada interferir. Simples assim, ok? Então, mais um, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 a 5. Minha mensagem, olha o apóstolo Paulo falando, minha mensagem e minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e poder, para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que que nós estamos falando aqui, gente? Que a Bíblia não vai ser entendida pela capacidade humana, mas ela vai ser revelada pelo Espírito. Então ele está dizendo que quando a gente tem essa paz, a paz guarda o nosso entendimento, guarda os nossos corações em Cristo. E Paulo está dizendo com toda a clareza que a mensagem e a pregação dele não consiste em palavras persuasivas nem em sabedoria humana, mas ela é uma demonstração de espírito, ela é uma revelação, demonstração de espírito e poder, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entende? Última passagem, 1 Coríntios 2, de 4 a 5, foi o que eu falei. E olha essa, 1 Coríntios 2:5, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por quê? Por quê, gente? Porque a nossa fé não pode estar pautada na nossa mente humana, na nossa sabedoria, no nosso intelecto, no nosso entendimento. A nossa fé é pautada na revelação do Espírito Santo, por meio da fé, da mensagem de Cristo, lembra? Então, literalmente, 2 Coríntios capítulo 5, verso 2, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, a gente precisa fazer essa diferença aqui. Por que que muitas pessoas não vão alcançar isso, não entendem isso? E a Bíblia acaba sendo um vilão muitas vezes para a pessoa, porque falta revelação, porque ela quer viver no entendimento. É teologia, é estruturar, é organizar, é tentar entender com o nosso intelecto. E não é assim que funciona. Vivemos pela fé e não pelo que vemos. Simples assim. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então é sobrenatural. Ninguém vai conseguir, gente, ler a Bíblia, entender a Bíblia e conseguir ter revelação da Bíblia sem beber de Jesus, sem ter fé que já é íntimo, que já é filho, que já é amado, que já é aceito. Então a Bíblia começa a ser diferente. Você que está verdadeiramente entendendo isso agora e a sua vida está recebendo algo diferente, começa a viver por essa expectativa. Você vai ver que a Bíblia vai se tornar completamente diferente para vocês. Simples assim. Olha, gente, é o seguinte, já são 8 horas. Eu sei que a hora voou. Eu tenho muitas outras coisas para falar, mas eu acredito. Ô, Renan, fique tranquilo com as passagens. A gente tem anotação de tudo aqui. A gente vai mandar para vocês. Eu falei isso para vocês no começo. E se preocupem, gente.
Só em receber agora, senão vocês vão ficar doidinho aqui com versículo. Eu vou falar 500 versículos, talvez, entende? Então, é o seguinte, é, eu tenho muitas coisas para dizer. Tinha coisas que eu gostaria de dizer hoje, agora são 8 horas. Já passaram quase 2 horas que a gente está aqui. Eu acho que eu vou encerrar essa aula hoje aqui para deixar vocês digerirem. Já tem muita coisa. Se eu falar tudo que está aqui hoje, eu acho que vocês vão ficar bugados. Melhor vocês digerirem um pouco do que nós estamos falando. Você pode assistir essa aula mais uma vez até ela entrar dentro do seu coração, como eu disse que você ia ter que fazer no começo, né? Então, é o seguinte, eu vou parar aqui, não vou prosseguir. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Não, tá um pouquinho para cima. Deixa eu ver aqui o que eu baixei. Aqui. O último versículo que eu disse é que ninguém pode ler a Bíblia se não revelar, ok? Aí eu li 1 Coríntios 2:5, porque a fé de vocês não está baseada na sabedoria humana, ok? 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não porque vemos. E terminei com Hebreus, né? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos, a prova das coisas que não se veem, né? Então, vou parar aqui nessa pergunta, vou deixar ela de vermelho aqui, na verdade, nessa afirmação. Afirmação é o seguinte: você não vai ser íntimo buscando entendimento na sua mente, e é disso que nós estamos falando, tá? A nossa mente, é, ela é capaz, vou falar só isso aqui para a gente finalizar aqui, tá? A nossa mente, gente, é terrível. Por que que a nossa mente é terrível? Porque ela é capaz de questionar a paternidade de Deus. A gente fala, não, ele não é meu pai. Não é possível, né? Não, racionalmente não faz sentido. A nossa mente questiona o amor. Será que Deus me ama? Como pode? Porque a nossa mente quer entender, mas ela é racional, não vai conseguir. A nossa mente é capaz de questionar nosso valor. Será que realmente ele me quer, né? A nossa mente torna coisas simples totalmente complicadas, né? A Bíblia fala assim, ele te ama, né? E a nossa mente fala assim, eu não sei como é que ele pode me amar. Olha para mim. É muito difícil acreditar que ele pode me amar depois de tanta coisa errada que eu fiz. Nossa mente está no racional, né? Ela vai sempre confirmar os nossos erros. Mas a fé está no sobrenatural, onde não depende da nossa capacidade, mas depende do poder de Deus. Então, eu quero terminar aqui. Na semana que vem a gente volta falando mais coisas aqui, né? Sobre esse assunto, mas vamos parar nesse assunto da mente. Eu ainda tenho mais umas 8 ou 10 páginas para falar só dessa primeira introdução. E eu tenho certeza que muitas coisas hoje já estão mexendo muito com vocês. Então, termine a primeira aula aqui fazendo um resumo de tudo isso. A Chocada vai mandar o resumo para vocês, mas entendam de todo o coração, por meio da fé, que vocês são filhos, vocês são amados, vocês são aceitos, foram salvos porque Ele quis vocês, estar com vocês. Não é pela nossa força, não é pelo que fazemos, é pela capacidade sobrenatural que vem de Deus. E a Bíblia e nada, qualquer outra coisa vai se tornar incrível, fantástica, sobrenatural, se não for por meio do Espírito. E a gente vai perceber que tudo está em torno do que Ele faz, do que Ele nos capacita, do que Ele nos concede, tá? Mas nós vamos parar aqui. Você não vai ser íntimo buscando entendimento da sua mente. E voltamos na semana que